Momento EBD. Olá, estamos em mais um Momento EBD. Hoje com a sala Fundamentos da Fé Reformada, com o professor e diácono Aldo Paixão. Seja bem-vindo, professor. Oi, Fernanda. Um prazer estar aqui, viu? Aproveitando o gancho do batismo, né? E o pé do batismo? Olha só, nós batizamos nossas crianças porque, assim como Abraão, quando circuncidou, foi chamado por Deus como o homem que ia originar o povo de Deus, ele circuncidou todo mundo da sua casa, nós também cremos que Deus chama a mim e os meus filhos. Então, a minha manifestação de fé no sentido de fazer com que meus filhos também constituam a aliança de Deus. Por isso nós nos chamamos aliancistas. Então, Deus tem um pacto com os homens e é um pacto perpétuo. E cabe a nós, né, cumprir o nosso papel de pais, de instrutores e conduzir os nossos filhos na fé que nós cremos como a fé, eu diria, fiel às Escrituras. E vale lembrar também que no momento do batismo da criança, né, o pé do batismo, os pais e a igreja assumem um compromisso ali na educação cristã daquela criança, né? Toda a comunidade de fé, toda a família de fé em compromisso com aquela vida, né, para Cristo. É verdade. Olha só, quem é o pai que não instrui os seus filhos conforme a sua crença? Então, até mesmo um ateu, ele instrui o seu filho conforme a crença na suposta inexistência de Deus. Então, é natural que os pais instruam seus filhos na fé. E nós que somos protestantes, nós também temos o dever de instruir os nossos filhos conforme a fé bíblica. Isso é um compromisso, é um dever de pais, é um dever que cabe a todos que são responsáveis pelas crianças. Ensina o caminho que teu filho deve andar, né? E mesmo que ele cresça, ele não vai esquecer. É verdade. Falamos aqui a respeito do credo, né? Mas nós também temos os nossos símbolos de fé. Não é isso, professor? Perfeitamente. Na nossa classe, como já disse, nós utilizamos o credo apostólico, que é como que um parâmetro, é um fio condutor, eu gosto de dizer assim, porque ele agrega a fé original, a fé cristã original. É bom lembrar que a palavra de Deus como Bíblia, né, como a gente tem em nossas mãos, ela é recente, né? Foi depois da imprensa, né? Depois que a imprensa chegou, foi possível colocar em minhas mãos a coletânea de livros. Antes era necessário ter algo mais, eu diria, sistematizado e mais simples, que eram os credos. Então, houve o credo dos apóstolos, lá na origem, ele foi se constituindo até ter o credo como nós temos hoje, ou já há algum tempo, alguns séculos. E temos também na Igreja Presbiteriana os símbolos de fé, que também sistematizam a doutrina, como a gente gosta de dizer, né, da forma correta. Então, eu tenho aqui, a gente pode ver aqui na sua estante, nós temos o Catecismo Maior de Westminster. A nossa audiência pode acompanhar. É um livro que está disponível na internet à vontade. E tem também a Confissão de Fé de Westminster. E tem o terceiro símbolo, que é o Breve Catecismo. Então, são esses três símbolos que sistematizam a nossa fé, e é interessante porque isso dá estabilidade. E a nossa fé não fica assim ao sabor do nosso líder, do eventual pastor que queira, às vezes, inventar alguma teologia, alguma doutrina. Ele fica delimitado, ele fica condicionado ao que prescrevem o nosso símbolo de fé. E levando em consideração que os nossos símbolos de fé eles são submetidos à palavra de Deus. Perfeitamente. A palavra de Deus, como diz o próprio
Símbolo de fé é a nossa única regra de fé e obediência, né? E prática. Então, é claro que tudo se subsume à palavra do nosso Deus. Domingo é dia do Senhor. Domingo também é dia de escola bíblica dominical. E até o próximo Momento EBD.